Acho você incrível. Queria te perguntar se é possível ganhar na loteria, sendo que esse é o meu sonho. Nesse vídeo, lá no finalzinho, eu vou estar especificamente falando sobre ganhar na loteria e como sim, se a gente pensa que essa possibilidade é possível, é porque certamente ela é possível na nossa realidade, porque tudo o que nós temos a capacidade de pensar, nós temos a possibilidade de manifestar. Porém, ao decorrer do vídeo, eu vou estar respondendo perguntas que eu tenho recebido aqui com muita frequência e que pode ser sim a dúvida de muitas pessoas. Primeiramente, eu recebi uma pergunta outro dia dizendo assim, eu falava sobre a pandemia tecnológica, onde que a tecnologia hoje é uma nova pandemia, onde as pessoas não estão conscientes da quantidade de tempo que estão ficando no telefone e que tem deixado as pessoas sem foco, exaustas, cansadas, sendo diagnosticadas com problemas mentais, emocionais, TDAH, enfim, por conta do excesso de tecnologia. E essa pessoa, muito respeitosamente, perguntou para mim assim, e quanto a você que fica na tecnologia fazendo vídeos? O que você diz sobre isso? Gente, a gente tem que entender que a tecnologia está aqui para auxiliar o despertar da consciência e para que a gente consiga, sim, acessar conteúdos como esse, por exemplo, para a gente expandir a percepção da nossa realidade. Porém, enquanto você é só um consumidor do conteúdo dos outros, dificilmente você consegue ser um co-criador. Então, na minha posição atual, eu não consumo conteúdo de ninguém, a não ser que eu precise aprender alguma coisa específica, como, por exemplo, eu precisei aprender sobre marketing digital. Então, eu fiz um curso de marketing digital, onde eu consumi aquele conteúdo para aprender como usar essas ferramentas, para que eu me tornasse mais ainda uma co-criadora. Hoje eu venho aqui, eu converso com vocês pelo vídeo, eu respondo as pessoas, quem está no movimento, eu converso por mensagem com vocês aqui, mas é especificamente por conta de quem eu sou hoje, da minha cocriação e também por estar em serviço. Então, a minha resposta foi simplesmente essa: existe a diferença de ser um consumidor do que um co-criador. E a minha pergunta para você é: quem você está sendo? Porque se você fica só o tempo todo na tecnologia, você não consegue nem ter imaginações para cocriar o que você quer experienciar na sua realidade. Eu vou abrir então aqui um arquivo que eu deixei as perguntas mais recentes que pode ser sim a dúvida de vocês. Você parece ser uma pessoa tão sábia. Na verdade, todos nós somos, tá bom? Só que estamos de uma certa forma esquecidos. Então eu não sou melhor que ninguém aqui. Você poderia me dizer o que realmente acha sobre o dízimo? Então, gente, o que eu acho sobre o dízimo não cabe na vida de vocês. O que eu acho não importa, importa o que você acha. E se você está começando a se questionar, é porque talvez essa sua ação ou essa sua crença de que você precisa dar dízimo já não está cabendo mais na sua realidade. Então você está questionando isso. Lembrando que o nosso sistema todo, saúde, financeiro, religioso, educacional, envolve muito isso aqui. Então, siga isso aqui que você vai ver aonde que a matriz da 3D tá bom? Mas a minha percepção eu não vou dar, cada um faz o que acha melhor com a sua vida e com o seu dinheiro. O que você acha sobre os signos? Eu acho que, e esse eu vou dar a minha percepção de terceira e quinta dimensão, tá? Quando a gente está experienciando a terceira, quarta dimensão ainda, a gente talvez precise de um norte externo para a gente conseguir ir montando os nossos quebra-cabeças. Então, pode ser que o signo, né, a astrologia, pode te ajudar em alguma coisa. Mas quando você acessa a quinta dimensão, ele acaba sendo, de uma certa forma, desnecessário e irrelevante. Porque você entende que signos, números, numerologia, astrologia, até mesmo arquétipos, eles estão relacionados à sua personalidade, à sua individualização do seu eu humano e da sua alma. E quando você acessa a quinta dimensão, você entende que você está tendo uma experiência individual, mas você não se identifica com ela mais. Quantas vezes eu já falei para vocês aqui? Eu sou
nutricionista, sou mentora, sou canalizadora, sou empreendedora, sou mãe, viajo, gosto de explorar o mundo, sou brasileira, sou canadense, mas eu não sou por um estado fixo. Eu sou um estado fluido de cocriação. Eu não me apego a essas versões minhas que estão existindo agora no momento presente, porque pode ser que daqui a um mês essas versões resolvam ser diferentes. Então, eu não me apego à minha experiência individual. Então, como eu disse, pode ser, eu era do signo de Touro, só que até quando isso faz sentido? Quando a gente acessa a quinta dimensão, você vê que você não é nada disso, você é a consciência experienciando a realidade. Então, você para com essa identificação. Então, você pode usar como uma ferramenta temporária, mas a percepção que eu recebo é não tenha como verdade absoluta, porque, que nem o signo de Touro fala que quem é taurino é muito teimoso. E, na verdade, eu não vejo como teimosia, eu vejo como persistência. O que é totalmente diferente a vibração da palavra. Uma pessoa teimosa do que uma pessoa persistente. Persistente em conseguir o que quer e tentar e conseguir, entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado no que a gente decide acreditar sobre nós mesmos enquanto a gente não relembra quem a gente é. A mesa radiônica é parte da matriz espiritual ou realmente uma ferramenta de expansão? E sobre os chakras, também é matriz espiritual? Os chakras, eles não são a matriz espiritual porque nós somos o espírito e para a gente acessar a consciência, o espírito, nós precisamos ter os centros energéticos alinhados. No nosso corpo físico existem os centros energéticos. Então, não é que é uma armadilha da matriz, não é isso. Você precisa alinhar os seus centros energéticos, que são a nível físico 7, mas que são muito mais, não são só 7, não para só no 7, tá? Até no movimento eu ensino como alinhar o 7, mas depois eu ensino também como canalizar essa energia lá para cima, porque está alinhando automaticamente todos os outros chakras que nós temos. Nós temos muitos chakras, muitos pontos energéticos, então nós precisamos entender o nosso corpo físico, que o nosso corpo não é só físico, que existe esses centros energéticos sim e que eles precisam estar alinhados. Então, não é uma armadilha da 3D, porém, a mesa radiônica, existem duas perspectivas aqui. Se alguém faz mesa radiônica para você e para te ajudar na sua vida, pode ser bom. Só que, se ela não está te ensinando a você a fazer por conta própria, você vai se tornar dependente. Então, isso é 3D. Agora, se alguém faz um serviço energético para você e te ensina ao mesmo tempo a ser independente, aí já está te impulsionando para 5D, que é cocriação. Então a gente tem que ter esse discernimento. Quem está fazendo esse trabalho comigo? Está fazendo para mim ou me ensinando a fazer? Porque senão você nunca vai se tornar um mestre da sua própria realidade. Você vai estar sempre dependendo do externo, tá? Por que passo tantos sintomas físicos como ansiedade, insônia, cansaço durante todo esse processo? Porque o corpo físico está se atualizando a novas frequências. Então, dependendo de como está o seu processo, do tanto que você já fez de ressignificação de traumas e crenças, você vai experienciar diferentes sintomas. Esse processo ele é individual, cada um tem sintomas de uma forma diferente. E faz parte, é normal, porque é uma limpeza também que vai a nível celular do corpo físico. E quanto menos você se julga nesse processo, principalmente se você se sente ansioso ou muito cansado, com sono, mais rápido ele passa. Porque você fala, ok, faz parte do fluxo, estou me limpando, tá tudo bem, que nem outro dia uma pessoa me escreveu falando que estava 30 dias menstruada e que nenhuma médica conseguia entender o porquê e que a intuição dela falou que era o corpo dela limpando. Então, entender que o nosso corpo é uma tecnologia, que os centros energéticos e o campo energético sabe o que está fazendo no corpo físico para conseguir passar por esse despertar espiritual. Então, respeitar o nosso corpo também e descansar, se possível, durante esse período, comer coisas mais saudáveis, mais limpas, desintoxicar o corpo, desinflamar, fazer desparasitação. Isso aí eu mostro lá no movimento, com o jejum do cocriador, e também a importância da desparasitação, porque o eu superior, a intuição, fala com a gente através
dos nossos 3 cérebros, né? A mente, o coração e o intestino, que são onde tem a maior quantidade de neurônios no nosso corpo. Se a gente está com o corpo inflamado, intoxicado ou cheio de parasitas, a gente não consegue entender isso, a gente fica todo confuso, tá? Agora vamos lá, outra. Como diferenciar a voz da intuição e a da mente? Eu falo isso com mais clareza lá no movimento, mas é entender que a voz da mente, ela é barulhenta, ela é alta, ela não para, os pensamentos ficam vindo e vindo, e é sempre negativo, sem capacidade, sem merecimento, que vai dar errado, que não tem dinheiro, que não tem tempo. A voz da intuição, ela é abundante, ela é expansiva, ela é cheia de oportunidades, ela é corajosa, tá? Então tem que ter um discernimento aí entre essas duas vozes, principalmente nesse processo de cocriação, para você entender a voz da intuição e usar a sua mente para cocriar e não para te empacar no processo, tá certo? Vamos lá. Fico tentando pensar positivo, faço quadro de visualizações, mas nada acontece. Como acontece, então, a manifestação na prática? Gente, quadro de visualização e pensamento positivo pode ajudar em alguma coisinha, mas enquanto vocês não forem na raiz do problema, que são os traumas de infância e da linhagem familiar, e essas crenças limitantes implementadas na sua infância pelo sistema e pela família, nada vai mudar. Porque você repete padrões que são inconscientes, você não está consciente dos seus padrões, você não está entendendo o que está acontecendo. Então você pode ficar tentando pensar positivo, pode fazer o quadro, só que se no dia a dia, por exemplo, vamos dizer, né, todo mundo faz quadro é para coisa de dinheiro, casa, carro, viagem, roupa, enfim. Se no dia a dia você vai pagar uma conta e você reclama que não tem dinheiro ou que a conta tá cara, o quadro de visualização não vai dar para nada, porque naquele momento que você está pagando a conta, você já está tendo um pensamento que vem de um padrão do subconsciente de que é escassez, que falta dinheiro, que você não tem dinheiro suficiente. Então, não é só isso. E a cocriação na prática é ter pensamentos, emoções, comportamentos alinhados na prática. Não adianta a gente ficar só olhando, né, desejando e não ter ações alinhadas. Como, por exemplo, esses dias eu atendi uma médica que ela está prestes a passar por uma prova no Brasil que ela não quer passar. E ela está se sentindo contraída, ela está se sentindo mal em ter que estudar para essa prova, ela não quer fazer a prova, a alma dela está chamando ela para outro lado, que é com mais liberdade, mais abundância, mais dinheiro. Só que ela acha que ela tem que fazer essa prova para validação externa, validação dos pais. Então, o que acontece? Essa resistência que está acontecendo é uma sinalização que ela está indo para um caminho e a alma está chamando ela para outro caminho. Então, não adianta, por exemplo, ela quer manifestar liberdade financeira. Se ela fizer essa prova, ela vai trabalhar 8 horas por dia num hospital. Isso não é liberdade financeira, porque a verdadeira liberdade financeira é quando você não vende o seu tempo por dinheiro. Então, aí é que tá. A manifestação na prática é você ter ações alinhadas. Se ela vai e faz essa prova, ela não está tendo uma ação alinhada para o que ela quer manifestar. A mesma coisa, eu também atendi uma moça que ela é cozinheira e ela adora fazer mandalas. Todo dia que ela vai para o trabalho dela de cozinha, para cozinhar num restaurante, ela não se sente bem, ela não quer ir, ela tá cansada, ela tem atrito com as pessoas que trabalham lá, porque o campo vibracional dela está convidando ela para manifestar uma outra versão que é mais livre, mais abundante, que vive um propósito, que é fazer a mandala, que é servir os outros através da mandala, que é uma coisa totalmente intuitiva, com alguma mensagem. E aí o que acontece? Ela está tendo essa resistência porque as ações que ela tem tomado no dia a dia está cocriando a realidade, que a versão dela é a real manifestada que trabalha no restaurante e não a que a alma está guiando para fazer a mandala. Então, manifestação é ter ações alinhadas com o que você deseja experienciar. Agora, você precisa entender a razão do que você quer experienciar, o porquê que você quer experienciar aquilo, que é inclusive o que nós vamos falar no final sobre ganhar na loteria. O karma existe mesmo ou é uma programação da 3D? Gente, o karma foi uma linguagem de uma doutrina, né, para a gente entender um pouco mais sobre a lei da vibração e a lei da correspondência.
Então, quando se fala karma, não é que você está pagando karma, né? Que você fez alguma coisa errada na vida passada e agora você está pagando por aquilo. Você está, na verdade, emanando uma certa vibração que correspondentemente está te atraindo a certas situações pela lei da correspondência. Então, esse karma nada mais é do que informações que estão no seu campo no momento presente que atraem situações no mesmo nível para que você aprenda alguma coisa, para que você tenha uma percepção maior da realidade. Então, na linguagem de 3D existe o karma, ainda mais porque processa a realidade passado, presente e futuro, né? Karma vem muito de vidas passadas, quando na verdade o que você tem no seu campo não é informações de vidas passadas, é informações suas da infância, informações da sua linhagem familiar e muito possivelmente que informações de acessos que você tem a fractais da sua alma que estão experienciando uma realidade paralela simultaneamente a essa. Nada no passado, porque o passado não existe. O passado é uma construção mental humana, tá? Então a gente tem que tirar um pouco dessa crença de karma e falar que a gente está pagando alguma coisa. Não é a vibração que você está emanando no momento presente, que normalmente são de traumas e crenças limitantes. Por isso que a ressignificação do passado se torna extremamente importante nesse processo. Como saber se eu estou acessando uma realidade paralela ou se é apenas uma imaginação? Nós estamos acessando realidades paralelas a toda fração de segundo. Eu tô aqui falando com vocês, à medida que eu tô fazendo isso aqui, ó, eu já acessei aqui, ó, umas 100 realidades paralelas. E isso vai de acordo com pensamentos, emoções, comportamentos, crenças, intenções e aonde está o meu foco. Aonde está o meu foco é aonde eu estou co-criando junto com esses conceitos que eu passei atrás. Agora, a questão da imaginação também tem a ver com realidade paralela. Imagine que há 5 anos atrás, quando eu me via falando na câmera, a princípio era só uma imaginação. Eu estava recebendo aquela imaginação. Quando que eu fui perceber que era uma versão minha que estava querendo emergir através de mim, se expressar através de mim. Então, entenda que nós fomos condicionados a usar a nossa mente de forma distorcida e não usar a nossa imaginação. Quando que, na verdade, quanto mais a gente imagina o que a gente deseja, mais a gente tem a capacidade de co-criar aquela realidade. Porque quando a gente imagina sentindo que já é real e vivendo por esse princípio de estar alinhado, a gente usa a mente para projetar aquela experiência na nossa realidade e fazer com que ela realmente aconteça. É possível se libertar totalmente da matriz da terceira dimensão? Não é sobre se libertar da matrix da terceira dimensão, é sobre estar nela e não ser sugado por ela. Então não é sobre se libertar, não é sobre sair da matrix, é sobre estar na matrix, mas não ser consumido por ela, não ser dominado por ela, não permitir que o medo, que a culpa, que o apego, que o julgamento, que a crítica, que a escassez, que a ansiedade, que a tristeza, que a dualidade faça parte da nossa vida. E isso é um processo progressivo. Então, é totalmente possível você estar nela e não ser consumido por ela, sim, totalmente. Mas são trabalhos internos, é uma jornada de desconstrução, onde a gente tem que desconstruir literalmente tudo que foi ensinado pra gente. Reprogramar tudo que foi ensinado para a essência. Reprogramar para o eu superior. Não é reprogramar a mente para sucesso, para dinheiro, porque isso ainda é um programa da própria Matrix, tá? Esse pessoal na internet ensinando reprogramação mental. Para sucesso, para dinheiro, para uma nova personalidade, que você tem que se vestir de um jeito, falar de outro jeito. Isso aí é totalmente a Matrix da terceira dimensão ainda, fazendo com que a mente esteja superior à consciência, tá? Porque a consciência experiencia o mundo físico sem estar apegado à matéria e sem estar vivendo necessidades materiais do mais, né? Sempre quer mais, da ambição, sempre querendo mais, sempre colecionando mais, sempre mostrando mais.
é o próximo 100 mil, é o próximo 1 milhão. A gente vê isso muito na internet hoje. E faz parte do processo, é que eu não mostro as minhas conquistas aqui para vocês, viajo o mundo inteiro, não fico mostrando muito porque eu não sou um canal de distração, eu sou um canal de informação. As pessoas que ficam aí mostrando a vida deles, mostrando para vocês coisas materiais, elas estão literalmente criando em vocês uma versão de vocês que vocês vão continuar aprisionadas, porque vem a competição, vem a ganância, e isso ainda é da matriz da terceira dimensão. Então a gente tem que ter muito discernimento com o tipo de informação que a gente decide se conectar, bem como as pessoas que estão influenciando na rede social mesmo, os influenciadores da vida de vocês, tá? Porque você se reprogramar para o sucesso, para o dinheiro, pode ser muito válido, mas será que é isso mesmo que a sua alma quer? Até que ponto o sucesso, dinheiro e uma nova personagem não tá te colocando numa nova prisão simplesmente com uma roupa diferente, tá bom? A gente tem que pensar nisso, mas é totalmente possível não ser mais consumido pela matriz, tá? O ego é inimigo da espiritualidade ou parte do aprendizado? O ego é parte do aprendizado de expansão para que a gente aprenda a usar ele para o que ele foi feito para ser usado. O ego, ele foi feito para a experiência da dualidade, porém ele se torna uma ferramenta maravilhosa para a cocriação, quando a gente consegue ter o foco e a clareza do que a gente quer manifestar. Então, quando a gente para de projetar nossas dores do passado, nossas crenças limitantes no nosso futuro, a gente limpa tudo isso, literalmente, e a gente se reprograma. Aí a mente vira uma ferramenta de cocriação e é uma ferramenta assim realmente maravilhosa, porque aí você está em contato com o ego e a intuição trabalhando juntos para sua mais elevada versão se manifestar nessa fisicalidade. E agora, para o vídeo não ficar extremamente longo, vou fechar aqui e nós vamos falar sobre manifestar a loteria. E nesse caso, continuando a resposta dessa moça aqui, que ela perguntou para mim, né? Novamente, é possível ganhar na loteria, sendo que esse é o meu sonho? E a minha resposta para ela foi: pode ser sim uma possibilidade na sua vida, mas esse sonho reflete padrões internos de não ser abundante no momento presente, como também crença limitante de não capacidade para gerar por conta própria. Aí ela respondeu: mas em outra perspectiva, sendo uma possibilidade a ser manifestada, será a minha vibração que vai determinar. Portanto, vem da minha autossuficiência. E acho que isso é gerar por conta própria. Quanto ao ser abundante no agora, é o que eu tenho que sentir para atrair na realidade desejada? Não concorda? E aí o seguinte, quando ela coloca aqui, ó, sendo uma possibilidade, será a minha vibração que vai determinar, logo vem da minha autossuficiência. A autossuficiência vibracional, ela vem de ações alinhadas. Esperar que vai cair do céu não é uma ação alinhada. Porque você está em um mundo material, você precisa de ações alinhadas, muitas vezes, na maioria das vezes, relacionada ao propósito e ao servir coletivo, para que a abundância flua na sua vida de forma ilimitada. Então eu respondi para ela: se você já se você já sente, então não tem a necessidade de algo externo. Pode ser sim um sonho e pode até acontecer, mas precisa entender da onde ele vem e o porquê. Não que o seu sonho esteja errado, mas a maioria das vezes é a ilusão da mente programada, limitada, de não ter o suficiente no momento presente. O fluxo do dinheiro deve ser contínuo e progressivo quando conectado com a fonte. Ganhar um valor X na loteria ainda se torna limitado. Então, veja quantas pessoas já ganharam na loteria e em pouco tempo perderam tudo. Por quê? Porque elas não têm a capacidade vibracional energética de manter aquele dinheiro,
de fazer aquele dinheiro se multiplicar, tá? Então, aí ela respondeu para mim, porque eu perguntei, da onde vem a sua vontade? E ela respondeu, vem da minha vontade de ser feliz com tudo o que amo, sem ter que viver contrariada na luta, pela apenas o que eu consigo de um ordenado, trabalhando numa casa onde não gosto. Então você consegue entender aqui da onde vem a necessidade dela? Não vem uma necessidade que ela está abundante, feliz, equilibrada no momento presente, portanto, ela vai atrair aquela experiência. Vem da necessidade do ego de não estar feliz, não ter o suficiente no momento presente. Ou seja, o que acontece? Ela repele o dinheiro da realidade dela, mantendo assim a realidade dela com um ordenado. Nesse caso dessa pessoa, o campo dela está totalmente distorcido, com padrões inconscientes e traumas, muito possível da infância, da sociedade e da ancestralidade, porque não tem o suficiente. Trabalha por dinheiro fazendo uma coisa que não gosta. E é o que acontece? O fluxo de dinheiro é bloqueado, não chega até ela. E aí ela fica sonhando com o dinheiro, pensando no dinheiro, sem ter ações alinhadas para cocriar o dinheiro. Primeiro, porque o campo está bloqueado, ela não consegue ter novos pensamentos para fazer com que ela cocrie uma nova versão dela, junto ao eu superior, que é ilimitada, para acessar mais dinheiro. A quantidade de dinheiro é um reflexo do nosso padrão vibracional. E o desejo dessa pessoa vem da falta. Agora, quando a gente se reprograma, entende nossas crenças, entende os traumas e tem ações alinhadas para uma direção intencionada com um propósito, você se torna um imã. O dinheiro flui o tempo inteiro na sua realidade. É o tempo inteiro. Nada te falta. Mas por quê? O seu campo vibracional está alinhado no momento presente, de momento a momento, sendo abundante, independente do que está acontecendo do lado de fora. Então, é possível ganhar na loteria? É. Uma pessoa que está vibrando aqui vai atrair para a realidade dela milhões de oportunidades onde dinheiro vai fluir. Ela pode estar servindo o outro, recebendo em troca, ela pode achar um envelope na rua cheio de dinheiro, ela pode ter ideias de investimento como eu tive há 4 anos atrás, onde o meu dinheiro quadriplicou desde então. Então o dinheiro vem de diferentes formas, de diferentes fontes, de forma contínua, constante e progressiva. Mas porque a gente tem que estar alinhado vibracionalmente e ter ações alinhadas na direção de entusiasmo, na direção de propósito, sem a necessidade do dinheiro, mas uma vontade genuína de fazer o que você faz, certo? Então, nesse princípio, a pessoa pode até manifestar assim na loteria, mas ela já não precisa manifestar a loteria, porque ela já é. E quando você acessa, que é um estado de 5ª dimensão, você não precisa de nada externo, porque você sabe que tudo vai chegar para você a todo momento. E eu só vou dar um exemplo meu. Eu comecei essa história do marketing digital o ano passado. Até então eu era mentora aqui no Canadá, não sabia nada de marketing digital, precisei ter ações alinhadas para que essa versão minha falando na câmera se manifestasse. E foram ações alinhadas constantes. Eu precisei ter um certo comprometimento com essa versão minha para que ela acontecesse. Ultimamente, o que tem acontecido? Porque agora eu tenho a metodologia, eu tenho o e-book, eu tenho sessões. Outro dia eu estava num restaurante, foi aniversário do meu marido. Eu paguei o jantar pra gente, pra mãe dele também. Foram $200. Que dá mais ou menos aí uns R$850. Eu paguei no cartão, dali meia hora alguém veio e comprou meu curso. O que isso quis dizer para mim? Do fluxo da abundância, do fluxo de que eu sou suprida a todo momento, à medida que eu tenho certas necessidades, como por exemplo, eu quis pagar um jantar para ele de aniversário, eu fui suprida naquele mesmo momento, em meia hora depois. E esse é o fluxo normal.
Quando a gente entende que a gente vai ser suprido a todo momento por tudo que a gente precisa, mas não há necessidade de coisas materiais, acumular coisas caríssimas. Você está entendendo? Porque, como eu já falei, a matéria está aqui para nossa experiência, mas não para ser acumulada. É para fluir na nossa vida de uma forma natural. Então, para vocês que têm o sonho de ganhar na loteria, e que uma vez foi o meu sonho também, não vou mentir para vocês não. Por mais que eu tivesse, por mais que eu ganhasse bem no hospital, eu queria ganhar a loteria porque eu não aguentava mais o trabalho, que eu não podia ser autêntica lá. Então é entender que é um desalinhamento energético e uma crença limitante de que você acha que você não tem a capacidade de se tornar aquela pessoa. E se tornar aquela pessoa não é só um reflexo vibracional de pensar positivo. É de ter ações alinhadas naquela determinada direção. Vou ficando por aqui hoje e, como sempre eu falo, meu propósito aqui é simplesmente estar trazendo novas percepções para vocês. O fato é que vocês já coexistem em uma vida livre, leve, abundante, saudável, equilibrada, entendendo essa realidade aqui e não repetindo mais padrões inconscientes da família e da sociedade. Vocês só precisam aprender a acessar isso aqui. E isso não é sobre ficar assistindo um monte de vídeo na internet e sobre poluir a mente de vocês e não conseguir sair do lugar. Isso é sobre acessos internos que você precisa ter para se reprogramar, acalmar sua mente e elevar a sua vibração. Para você conseguir cocriar uma vida equilibrada com a sua mais elevada versão, vivendo um propósito na Terra, cocriando o céu na Terra a partir de você.